Esse título ele veio, na verdade, para mim também, porque em um momento da minha vida, na adolescência, eu comecei a ver todos os problemas que eu tinha e comecei a parar de fazer o que eu fazia, que me levava a ter os resultados que eu estava tendo até então. Eu fui uma criança que nasci com poucas possibilidades e graças ao empenho da minha mãe ali, principalmente nessa primeira infância até os 7 anos, a fé do meu pai e a estrutura familiar, o amor familiar que eu tive, eu consegui superar esses diagnósticos, né. Eu sou de 88 e em 88, os anos 80, o diagnóstico ele era uma sentença, que você não tinha ali muitas possibilidades de sair daquilo. Então foi laudado por dezenas e dezenas de médicos que eu não ia andar, que eu não ia falar, que eu não ia passar de 30 anos de vida. E hoje eu tô com 35. E eu sempre falo para as pessoas, os diagnósticos não estavam errados. É porque o diagnóstico ele se baseia numa estatística. Só que o diagnóstico ele não conta com a força de vontade, com o amor de uma família, e isso ele não conseguia prever. Então, quando a gente tem esse empenho, tem essa fé, tem esse trabalho, eu acredito que tudo é possível. Eu sou uma pessoa que eu acredito e vivo milagres. E aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando de espiritualidade. Então, assim, eu sempre vivi muito essa verdade, só que quando eu cheguei na adolescência, depois de ter acontecido o impossível, pelo menos 2 vezes na minha vida, que eu comecei a falar com quase 5 anos e comecei a andar com quase 8 anos, sem apoio, sem andador, sem nenhum equipamento, e isso era impossível dentro do meu prognóstico, diagnóstico. Eu cheguei na adolescência e comecei a dar muitas desculpas, e eu fui ao fundo do poço, entrei numa depressão, fiquei muito triste, fui rejeitado por uma garota que olhou pra mim e falou que não queria alguém como eu, ela queria alguém normal. E o engraçado é que isso nunca saiu da minha cabeça, mas hoje eu levo isso com outro olhar. Quando ela falou pra mim que não queria alguém normal, aquilo me doeu muito e eu queria pertencer a meu grupo de amigos, eu queria ser igual às outras pessoas que eu conhecia, que eu convivia. Naquela época também a gente não via tantas pessoas com deficiência na rua, né? As pessoas ficavam mais excluídas em casa mesmo, desde a escola, então eu sempre fui o único deficiente da escola, a única pessoa com deficiência no meu ciclo social. Era uma outra época, não existia rede social, não existia esses grupos, essas comunidades. Hoje eu tenho muito mais contato com pessoas até mais velhas do que eu tinha naquela época, pela rede social, pelas tecnologias que a gente tem. Só que a fase da minha vida que eu dei mais desculpas foi a fase que eu fiquei mais triste, depressivo e queria desistir de tudo. Eu só não desisti por um motivo, por gratidão ao que meu pai e minha mãe fizeram por mim. Eu não tinha naquele momento da adolescência um amor próprio, mas eu levava muito em consideração todo o empenho e sacrifício que meus pais tiveram por mim. E por honra a eles eu falei, beleza, não interessa se eu não tô querendo mudar, mas eu vou mudar porque eu estava em depressão e eu estava levando eles para esse mesmo caminho. Os resultados da nossa vida, eles não são só nossos. Eles influenciam as pessoas que nos amam, as pessoas que nos rodeiam e principalmente quem convive diretamente comigo. Então, assim, eu desisti de tudo, mas quando eu vi que minha mãe estava indo para depressão, que meu pai estava indo para esse caminho também, porque é assim que um pai e uma mãe fica ao ver um filho na situação que eu estava, desistindo de tudo, não querendo fazer tratamentos, ali eu virou a chave na minha cabeça, depois de muita dor, de sofrimento, que eu falei, beleza, eu vou fazer o que eu posso fazer, eu vou parar de dar desculpas e vou fazer as poucas coisas que a gente controla na nossa vida, porque a maioria das coisas a gente não controla o que acontece com a gente, mas eu falei, o que tiver no meu controle eu vou fazer o meu melhor, eu vou ter a persistência, e dali pra frente eu comecei a fazer o básico e bem feito e um pouquinho mais cada dia,